Bora lá, pessoal, para nossa parte 2 da aula de hoje. E nós vamos dar sequência aqui nos probleminhas, nos exercícios que envolvem aí os problemas de contagem, tá? Então, aqui nós temos uma situação em que 3 alunos se candidataram para serem representantes de turma, mas somente 2 deles serão escolhidos. Quantas duplas podem ser formadas? Então, observem ali que nós temos 3 alunos, o Jorge, o Lucas e a Iara. Então, nós temos que identificar quantas duplas são possíveis, quantas duplas são formadas, né, com esses 3 alunos. Então, observa ali no desenho que nós temos a primeira dupla do Jorge e do Lucas, outra dupla da Iara e do Lucas e outra dupla da Iara e do Jorge. Embaixo ali nós temos a dupla do Lucas com o Jorge, do Lucas com a Iara e do Jorge com a Iara. E assim nós determinamos todos os grupinhos possíveis, todas as duplas possíveis. Só que aí nós temos um pequeno probleminha. Quando eu monto a dupla do Jorge com o Lucas, será que não é a mesma coisa que o Lucas com o Jorge? É a mesma dupla, não importa a ordem que aparece, né? Então, aí, quando a gente faz essa contagem, nós identificamos duplas repetidas, certo? Então, na verdade, na real, quantas duplas são formadas? São 3 duplas, correto? E não 6 duplas, como a gente tinha visto aí no desenho. Aí, eu te pergunto o seguinte, como que a gente consegue transpor esse problema para aquele esqueminha lá do princípio fundamental da contagem, hein? Então, vamos pensar da seguinte maneira. Eu tenho 2 decisões a serem tomadas, né? Porque eu quero formar uma dupla, 2 pessoas, correto? Então, significa que eu vou ter 2 espaços a serem preenchidos. Para o primeiro espaço, para a primeira decisão, eu tenho quantas opções? Eu tenho 3 alunos, né? A Yara, o Jorge e o Lucas. Então, para a primeira posição, para o primeiro cargo, vamos dizer assim, nós temos 3 opções de pessoas, correto? Para a segunda posição, eu já não tenho mais 3 opções de pessoas, né? Porque uma delas, 13, já foi colocada, contabilizada ali. Então, sobraram quantas pessoas? 2. Então, assim, usando o princípio fundamental da contagem, a gente chega em 3 vezes 2. E 3 vezes 2 é 6. Tá, prof, mas então por que o resultado deu 3? Porque quando a gente faz essa multiplicação 3 vezes 2, nós temos todas as possibilidades, contando as que se repetem. Então, a gente tem que identificar as repetições. Então, como é apenas uma dupla e nessa uma dupla a gente pode contar 2 vezes a mesma dupla, então a gente tem que dividir esse resultado por 2, correto? Então, 6 dividido por 2 é 3, chegando então no resultado de 3 duplas, certo aí, pessoal? Vamos para mais um exemplo para a gente entender melhor isso aí. Então, de um grupo de 5 pessoas, quantas duplas diferentes podem ser formadas? Então, novamente, eu quero formar duplas, então são 2 lugares a serem preenchidos. Então, para o primeiro lugar, eu tenho quantas opções de pessoas? Eu tenho 5. Para o segundo lugar, eu tenho quantas opções de pessoa? Eu tenho 4, né? Totalizando assim 20 duplas, correto? Mas aqui a gente tem que tomar o devido cuidado, que, por exemplo, se eu faço uma dupla Ana e Jorge, é o mesmo que Jorge e Ana. Então, aqui, novamente, nós teremos que dividir o resultado por 2, né? Que são exatamente as repetições aí que a gente está cometendo. Então, 20 dividido por 2 é igual a 10. Então, o resultado aí, na realidade, são 10 duplas, ok? E não 20, porque a gente tem que levar em conta que a dupla formada pela Ana e o Jorge é a mesma que formada pelo Jorge e a Ana, ok? Vamos para mais um exemplo. De um grupo de 5 pessoas, quantos trios diferentes podem ser formados? Então, observe agora. São trios. Trios são 3 pessoas, correto? Então, nós vamos ter 3 espaços a serem preenchidos, 3 cargos a serem preenchidos.
Então, esses 3 cargos, observem lá. Então, são 3 espaços. Para o primeiro cargo, né, para o primeiro espaço, para a primeira posição, nós temos 5 opções, 5 pessoas diferentes, né? Para a segunda opção, para o segundo cargo, para o segundo lugar, nós não temos mais 5, nós temos 4 opções. E para o terceiro, nós temos 3 opções, né? Então, 5, 4 e 3. Fazendo essa multiplicação, nós chegamos em 60. Agora eu pergunto para vocês, aqui a gente sabe que vai ter repetição, mas será que aqui a repetição a gente está contando 2 vezes, então eu vou ter que dividir esse 60 por 2? O que vocês acham? Será que vai dividir por 2? Não, pessoal, aqui nós vamos dividir por 6. E por que será que é por 6? Então, vamos prestar bastante atenção aqui e entender. Então, é o seguinte, observem aqui. Quando nós pegamos, eu quero formar trios, né? Então, eu pego 3 pessoas. Aqui eu exemplifiquei essas 3 pessoas como sendo A, B e C, correto? Então, assim, gente, eu posso formar um trio nessa ordem, A, B, C. Mas eu posso formar um trio na ordem A, C, B. Ou B, A, C, B, C, A. CAB ou CBA. Lembram lá dos anagramas? Dá para a gente fazer uma associação lá com os anagramas. Então, observem aqui, quando eu faço trios, na realidade, eu estou contando quantas vezes a mais essa quantidade de trios. Eu estou contando 6 vezes a mais, porque observem aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, dos quais é o mesmo, né? Dos quais esses 6 grupos resultam em um grupo apenas, num grupo só. Então, a gente consegue compreender que o total de trios são 60, porém, esses 60 trios, existem trios ali que se repetem. E a gente então divide por 6, porque nós estamos contando 6 vezes o mesmo trio. Porque quando a gente fixa aqui, por exemplo, a primeira pessoa A, né? A gente tem as variações todas possíveis, fixando B, fixando C, enfim. Então, aqui nós temos 6 repetições. Então, por isso que a gente divide por 6, correto? Então, toda vez que a gente resolver um problema nesse estilo, nós temos que identificar qual é a quantidade de repetições que a gente está cometendo ali na hora da contagem. Então, por isso que aqui a gente dividiu por 6. Então, 60 dividido por 6 é 10. Então, ao todo, se você tem 5 pessoas, a quantidade de trios que você consegue formar são 10. Agora, vamos imaginar, se a gente tivesse, por exemplo, 8 pessoas e eu quero formar trios, qual seria a quantidade? A gente iria multiplicar 8 por 7 por 6, daria um resultado, e esse resultado a gente dividiria por 6, porque toda vez que eu monto trios, eu estou contando 6 vezes a mais, por isso que a gente divide ali por 6. Beleza até aí, pessoal? Então, vamos para frente. Agora, observem aqui, eu quero falar novamente em anagrama, só que aqui nós temos uma repetição de letra, e a gente tem que tomar um cuidado quando há repetição de letra. Eu quero descobrir quantos são os anagramas da palavra cara. Então, a palavra cara possui 4 letras, né? Seguindo o mesmo padrãozinho anterior, então a quantidade de anagramas vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, correto? Que resulta em 24 anagramas. Porém, existe uma repetição de letra, ali no caso a letrinha A. Então, a letra A ela está aparecendo 2 vezes, né? São 2 vezes a letra A. Então, pensem no seguinte, se eu considero essa palavra cara do jeito que está e eu troco essa letra A com essa letra A de posição, continua sendo o mesmo anagrama, porque eu troquei as letras ali A com A, mas ficou o mesmo anagrama. Então, aqui, novamente, eu estou contando sempre 2 vezes mais do que deveria. Então, aqui, quando há repetição, eu também preciso fazer a divisão. 24 dividido por 2 é 12, que resulta em 12 anagramas, ok? Vamos para mais um exemplo. Quantos são os anagramas da palavra Ana?
Então, a gente vai contabilizar normalmente. Então, Ana tem 3 letras. Quantos serão os anagramas? 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Só que como Ana tem 2 letras ali que se repetem, então a gente tem que dividir pelas variações ali que ocorrem. Então, a gente tem que dividir o 6 por 2, ou seja, 6 dividido por 2 é igual a 3, totalizando, então, 3 anagramas e não 6. E quando repete 3 letras, pessoal, a gente tem que dividir por 6. Por quê? Lembram lá do exercício anterior, dos trios, que a gente tem que dividir por 6, porque a gente conta 6 vezes o mesmo grupo? Então, acontece a mesma coisa quando for anagrama também, ok? Entendido até aqui? Então, essa foi a nossa aula de hoje, aí sobre mais alguns probleminhas de contagem. Espero que vocês tenham compreendido tudo isso. Se ficaram dúvidas, pessoal, eu vou insistir novamente com vocês. Não deixem passar, perguntem para a prof, tirem as suas dúvidas. Não deixem essas dúvidas irem aí se acumulando, ok, pessoal? Combinado? Então, fechou. Então, nos vemos na próxima aula. Beijo!